Você nem conhecia essa ideia ainda na época. Você era artista, mas você não sabia dessas aplicações terapêuticas da arte. Não. Então, assim, aí era uma coisa assim que, assim, eu gostava de ir porque eu gostava de artes. Sim, sim. Né? E o meu terapeuta que tinha indicado, aí... Descobriu esse outro lado. Isso. E aí ele falou, por que você não vai estudar, né? Aí assim, como é que vai fazer? Como é que não vai fazer? E achei o curso e... Um dia, fazendo uma escultura de argila, o meu terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, foi lá ver a minha peça e falou, por que você não vira essa peça? Aí, tipo assim, como vira a peça, né? Foi um choque, assim, né? Aí ele, experimenta. Aí ele foi embora e eu tava com a terapeuta artística e ela falou, vamos tentar virar. Aí eu virei a peça. Aí quando eu virei essa peça, continuei trabalhando com a peça virada, era uma peça de argila grande, devia pesar uns 30 quilos a peça, né? Então era bastante argila mesmo. E foi quando eu virei minha vida. Nossa, que profundo. Então, assim, a partir dessa vivência, né, de realmente, assim, sentir que quando eu virei aquela peça, alguma coisa virou dentro de mim, eu consegui, assim, trocar as crianças de escola e estudar, ajeitar toda a minha vida para poder estudar terapia artística. Aquelas coisas que estavam ali, vamos dizer assim, latentes, de repente, vamos dizer, a virada, né, de peça representou algo, um movimento interno naquela hora ali e ainda foi um gatilho para ele, dá para dizer isso? Isso. Então, e aí, então, assim, essa vivência tão forte que eu tive, e aí depois fui estudar e conhecer os conceitos, isso da terapia artística antroposófica. Sim, a princípio nada a ver com logoterapia ainda. Nada a ver ainda, com logoterapia. Né? A arte-terapia dentro de uma outra corrente. E aí eu comecei a trabalhar com isso, minha mãe mora na Finlândia, ela chamou... por que você não vem falar para os meus alunos? Ela trabalhava numa escola de terapia, de medicina alternativa. Tá. Por que você não fala para os meus alunos de homeopatia do seu trabalho? Você podia fazer um fim de semana, você podia fazer uma semana, você podia fazer um curso. Aí virou o curso. Eu fui para a Finlândia dar aula. Começou a ensinar o que você estava... Isso, e aí assim, quando a gente tem que ensinar e que a gente realmente tem que aprender, né? Então, e aí a minha mãe conheceu a logoterapia, ela foi para um congresso em Dallas, conheceu a logoterapia e fez o curso à distância. Sim. E aí ela me mostrou as apostilas do curso e eu falei, nossa, que legal, é isso que eu faço. Olha só, quando você começou a ler os conceitos ali e tal, você falou, eu tô praticando isso. Isso, então assim, aí foi muito incrível, porque aí quando eu conheci a logoterapia, assim, tinha nome para aquilo que eu fazia. Nomes mais conceituados, assim. Então, por exemplo, um autodistanciamento. Então, quando você faz uma pintura, você vai olhar de longe. Então, assim, quando, né, aquela pose do artista olhando de longe, assim, o trabalho para ver onde que tem que mudar. De um outro ângulo, de cima, de baixo. De uma distância maior. Então, assim, olha o autodistanciamento. Então, de repente, assim, os conceitos só foram encaixando naquilo que eu já fazia. Aí eu estudei junto com a minha mãe. E aí foi interessante, porque a gente foi para os Estados Unidos, né? Porque aí tinha os cursos à distância e tinha os presenciais lá em Dallas. E aí a gente já participou do congresso. E aí eu me formei em 1999. Uma coisa legal de você explicar, você está falando assim coisas muito profundas aqui, na verdade. Por exemplo, arte-terapia. Tem muita gente que nem sabe que existe arte-terapia e nem sabe, por exemplo, que um artista, mesmo que ele não seja um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, ele pode atuar junto de um profissional de saúde mental dentro da arte-terapia. Você não precisa ser psicólogo, não é, para praticar arte-terapia, para ser um mediador desse processo, não é? Isso. É uma área interdisciplinar, vamos dizer assim. Isso. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava junto com uma psicóloga. Então, ela dizia que eu amaciava a carne. Tá. Então, o paciente vinha, ele se aprofundava da pintura e quando ele chegava no consultório, ele já entrava muito mais profundamente.
dentro Entendi, sim, do sim. trabalho, né? Porque assim, é um trabalho muito mais do fazer do que do falar. E é muito comum essa experiência que você descreveu, as pessoas que usam, né, a arte terapia como uma ferramenta, elas descreverem coisas semelhantes, assim, do tipo, olha, foi naquele momento que eu estava ou na argila, ou na areia, ou num desenho, até a escrita, né, porque a escrita terapêutica eu acho que é uma forma de arte também, e as pessoas falam, foi naquela hora que a coisa aconteceu. É uma coisa assim que a pessoa sente mesmo, né? É impressionante. Quais são suas hipóteses, assim? Por que você acha que a arte tem esse poder? Então, eu acho que assim, porque ela é como se fosse uma meditação, né? E a Tá. meditação quer dizer estar no meio, né? Então você realmente entra dentro do Uhum. processo. Enquanto ele tá lá falando, ah, é porque minha tia e tá pintando e falando, assim, ele não entrou dentro do processo da Uhum. pintura. Mas assim, a hora que ele fala assim, nossa, já passou tanto tempo, significa que ele conseguiu acessar um outro âmbito, que de repente dentro da logoterapia seria o noético, Sim, sim. né?